Bom, pessoal, começando aqui mais uma aula 3, condutores e isolantes elétricos e o processo de eletrização. Pessoal, o condutor elétrico é aquele que permite a passagem de corrente elétrica, né? Que são elétrons, elétron em movimento. E já vou logo dando um bizu, né? Um spoiler. A corrente ela só passa na superfície do condutor. Então, por quê? Porque nessa superfície existe elétrons livres, né? Que estão aptos a se mover de um lado para o outro. Então tá aí, um condutor isolado. Seria um fio, né? Um fio rígido e um fio flexível. O fio rígido são aqueles fios antigamente que é uma peça só de fio de cobre. Ele é duro, né? Você movimenta ele é duro. E esses cabos flexíveis é o que a gente usa hoje nas casas, que são vários fiozinhos de cobre, né? Dentro, eles são flexíveis, bem facinho de você enrolar. É o que se utiliza hoje atualmente, mas antigamente se utilizava fio rígido, né? Que era um fio só. Agora não, são vários fininhos. E outro exemplo aí é o cabo multipolar, né? Você pode ver esses cabos aí que você compra para fazer extensão. Aí eles vêm com 2 fios dentro. Muito bom para você usar em maquinário, fazer extensão, porque essa capa protetora ela protege de você pisar em cima, algo cortante, né? Em construção civil eles usam muito isso, né? Então, essa parte externa ela é isolante. É um material feito de plástico, né? Algum tipo de plástico, flexível, emborrachado. Ele é isolante, ele não passa corrente por ele. Então, que impede de você tomar um choque, né? Aquela camada de plástico por fora, de você tomar um choque de um fio. Condutores elétricos são corpos que têm grande liberdade de movimentação de carga, né? Isso aí eu já falei. Então, o condutor elétrico, no caso do fio, né? Um fio de cobre que é um bom condutor. E lembrando que o melhor condutor que existe é o ouro, né? Atualmente, esses elétrons são livres na superfície, se movimentam de um lado para o outro sem grande dificuldade. Então, o que acontece? E essa carga ela se distribui uniformemente. Vamos ver a questão dessa figura aqui, né? Você pega um condutor neutro e pega um condutor eletrizado. O que acontece nesse primeiro desenho? Quando você encosta o condutor neutro nessa segunda bolinha mais escura aqui na primeira figura, as lâminas embaixo não se abrem, né? Não se abrem porque não tem eletricidade estática. Agora na figurinha aqui do meio, aqui as duas bolinhas do meio, o que acontece? Você encosta essa bolinha branca que está eletrizada negativamente perto dessa bolinha mais escura o que acontece? O negativo repele os elétrons que está em cima, eles vão para baixo. Quando ele chega embaixo, se abre as duas lâminas, se abrem embaixo. Então vejam que é aquela coisa, né? Que os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então, quando ele encosta onde tem aí eletrizado, né? Eletrizado, você encosta essa bola negativa, os elétrons que estão na bola de cima vão para baixo e embaixo, igual com igual, a repulsão. Por isso a abertura da lâmina. A mesma coisa é essa figura aqui totalmente à direita, né? No caso, a bola eletrizada que ele vai encostar,
ela está eletrizada positivamente. Então, quando ela encosta o positivo, o que acontece? Os elétrons que estão lá embaixo, nas duas lâminas, sobem para cima, né? Atraído pelo positivo. Quando os elétrons sobem, embaixo fica as duas lâminas com carga positiva. Como se repelem, se abrem. Né? Interessante isso aí, né? Inclusive é um mecanismo na física, né, do experimento, né, de eletricidade estática. Isolantes elétricos. Cargas não se locomovem nem ficam uniformes. Então, os condutores esses são o seguinte: as cargas elas se distribuem uniformemente na superfície do condutor. Quer dizer que não vai ter aquelas panelinhas, não vai ter mais elétron de um lado, menos do outro, não. É por igual, entendeu? Pequenas quantidades de energia são suficientes para produzir elétrons livres. Mesmo a temperatura ambiente, a densidade de elétrons livres é alta. É o cobre, né, o alumínio e o ouro, né, como eu já havia falado. O ouro é o melhor condutor que existe, né? Se fosse possível a gente ter fios de ouro, com certeza o aproveitamento da energia elétrica seria muito melhor, né? Se fosse barato o ouro, né? Se fosse abundante. E o alumínio, né? Existe até uma questão interessante que lá nos Estados Unidos os fios eram de alumínio, né? Mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo muito incêndio. É um fenômeno, vou aqui antecipar para vocês, chamado efeito Joule. O que acontece? Quando o alumínio ele é um condutor, mas ele não é tão bom condutor quanto o cobre. Então, quando a corrente é muito alta, está passando muitos elétrons por ele, ele tende a aquecer, que é o chamado efeito Joule, né? E esse aquecimento, às vezes, por muito tempo, causava incêndio, entendeu? Causava incêndio. Por isso que esses fios elétricos hoje em dia, essa capa protetora isolante que fica lá de fora, eles são anti-chamas. Você tenta queimar, mas ele não pega fogo facilmente, entendeu? Mas não significa que ele pega fogo, né? Porque ele é um derivado do petróleo. Então, o que acontece? Então, fios de alumínio ele não é aceito no Brasil, né? Porque ele não é ele é condutor, mas ele não é tão bom condutor quanto o cobre, nem o ouro. E o isolante, né? Como diz aí, elétrons livres só pode ser gerado a custo de altíssima quantidade de energia. Então, precisa passar muita energia aí para que esses elétrons se locomovam, né? Quer dizer que ele tem uma resistência muito grande. Não é fácil. A densidade de elétrons livres é pequena, qualquer que seja a temperatura. Exemplo, né, de isolante: a madeira, o papel, a borracha, né? A borracha nem se fala, você já conhece, né, do fio elétrico. Note que os metais, normalmente, eles têm tendência a ser bons condutores de eletricidade, os metais. Vamos ao próximo slide. Exemplo de condutor isolante, né? Aí você pode ver, né, que metal é condutor. Alumínio, ferro, é uma regra geral. Alumínio, ferro, arsenal, cobre, prata, latão, silício. Corpo humano, né, devido à grande quantidade de água mineralizada, né? Temos muito minerais diluídos, né, na nossa água do nosso corpo. E o silício, né? O silício também é um condutor, né? Inclusive um semicondutor. Devido a essa característica de ser semi, né, é muito utilizado na microchips, placas, painéis solares, né, que dá um efeito muito interessante, né? Tudo isso devido às propriedades do silício. Isolante: plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem e pelugem, né? Então, olha só, cerâmica. Se você olhar para os postes, você vai ver que em cima tem os fios, eles são fixados em
uns pedaços de cerâmica assim, meio arredondado. Por quê? Porque são ótimos isolantes, a cerâmica, né? Você vai ver isso nos fios, se você observar os postes, você vai ver que do poste, entre o poste de cimento, né? E o fio, vai ter lá um isolador, né? O nome é esse mesmo, isolador de cerâmica. Cerâmica é aquele mesmo material que você vê em xícara, né? Antigamente se via muito xícara de louça, né? De cerâmica. E por aí vai. Um teste que dá para fazer é esse teste aí que você fecha o circuito, né? Claro que isso só se faz em laboratório, né? Pode ser perigoso em casa. Que, por exemplo, a eletricidade ela tá aí nesse fio vermelho e no fio preto, se encostar o vermelho no preto, acende a lâmpada, né? Então o que que ele faz? Ele passa na água. Se passar na água, e você colocar um sal nessa água, vai ter essa lâmpada vai se acender fortemente. Então, do mesmo jeito, outra dica, se você colocar um ácido nessa água, quanto mais forte for o ácido, só uma dica, é importante, isso aí normalmente cai no Enem. Quanto mais forte for esse ácido, mais forte vai se acender essa lâmpada, né? Por exemplo, um ácido fósforo, que é a solução de bateria, né, lá do carro, que é o ácido sulfúrico, ou um ácido mais forte ainda, que é o ácido clorídrico, né? Conhecido também na indústria de limpeza, que é o ácido muriático, né? Que você encontra em alguns supermercados. Não é tão fácil de achar, mas tem, né? Ácido muriático é o mesmo ácido do estômago, né? Ácido clorídrico, ácido muriático é o ácido do estômago. Então isso aí é uma experiência, né? Como exemplo. E a bateria do carro? Bateria do carro, note que se você observar aí a bateria de um carro, ela é composta, né, cada unidade da bateria por duas placas, né? Uma de chumbo e outra de óxido de chumbo. E essas duas placas, quando elas são ligadas, elas têm uma diferença de potencial, né, uma voltagem. E o elétron, ele sai do chumbo e vai lá para o óxido de chumbo, né? Pode ver, ó, percebam que o metal sempre tem tendência a perder elétron. E esse outro que é óxido de chumbo, que é chumbo com oxigênio, tem mais sede por elétrons. Então, o que que acontece? E ele está imerso aí no ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Ele coloca até a reação, né? A reação química desse elétrico passa de uma placa para outra, que volta pela solução aí, né? Que é o ácido sulfúrico. Um exemplo, né? Para vocês terem uma ideia. Gás ionizado, né? Os gases ionizados também, eles funcionam com esse processo, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas lembro dessas lâmpadas fluorescentes aí nas escolas, no teto aí das casas, ou aquelas lâmpadas chamadas de PL. A questão é essa bem aí. O gás, né, é um gás rarefeito, pode ser o gás argônio, né? E também o gás mercúrio, que dá aquela cor assim mais azulada. Ele faz esse transporte de elétron de um lado para o outro, né? Do positivo para o negativo, né? Ou então o sentido real, que é do negativo para o positivo. E esse transporte de elétron energizado é que produz a luz, né? Através mais na frente, na química, vocês vão ver isso, através do efeito fotoelétrico, né? Inclusive foi tema de Nobel. E o processo de eletrização? O que que acontece? A pessoa pega um bastão de vidro, né, no laboratório, você pode pegar isso, pega um tecido, né, um tecido de lã, nesse caso aí você começa a esfregar. O bastão de vidro perde elétrons, fica positivo, e o pano de lã, né, tecido, fica negativo. Então,
é esse o processo de eletrização que acontece. Eletrização por contato. Você tem aí essa bolinha maior à esquerda toda positiva, encosta numa bolinha menor neutra, né? E aí o que acontece? Essas cargas positivas, vamos se dizer assim, se divide por iguais, entendeu? Divide por igual entre as duas, de forma que fica uniforme. Por exemplo, se fosse possível, né? Se essa primeira bola à esquerda, essa bolona maior, tivesse 20 elétrons, né? Aí quando encostou na bola menor, aí esses 20 elétrons se dividiria, 20 elétrons, não, 20 cargas positivas, né? Dividiria de forma proporcional à superfície, entendeu? Então ia ficar uma parte na bola maior e a outra na menor, de forma proporcional à área de sua superfície, né? Futuramente vocês vão entender isso lá nos capacitores, né, que armazenam carga na forma de campo elétrico, né? E vocês vão ver que essa carga ela depende exclusivamente do formato, nem do material, é do formato, entendeu? Porque é uma questão geométrica. Por isso que eu falo que a carga se divide na superfície de forma proporcional à superfície, né? Por isso que eu estava falando anteriormente, divisão de cargas uniforme, né? Então, processo de eletrização, eletrização por indução. Foi o caso lá da primeira figura, né? Você pega ali por exemplo, esse bastão B está negativo, encosta nessa bola. Olha aí, bastão B, ó, tem A, B, né? Aí quando você encosta o lado negativo, encosta o bastão B negativo, o lado mais próximo do bastão os elétrons fogem para o lado oposto, né? Que negativo com negativo é a repulsão. E fica negativo com positivo, né? Os opostos se atraem. Então, é isso que acontece, né? Então, é uma eletrização por indução. Lá no C, fica o lado positivo, lá perto do bastão negativo. Aí você faz um aterramento, né? Esse fiozinho descendo com 3 tracinhos. Isso aí significa aterramento. Quando você faz o aterramento, os elétrons em excesso que estavam desse lado direito some, né? Vai para a terra. Aí você afasta o bastão, a bola fica positiva. É interessante. Vamos lá, uma questãozinha, né, de aplicação. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por atrito, contato, aterramento. Esse aterramento, letra A não tem, né? Por atrito e contato tem. Letra B, indução, aterramento, eletroscópio. Eletroscópio fora. Atrito, letra C, né? Letra C agora. Atrito, contato, indução. Letra D, risca, aquecimento. Letra E, risca, aterramento. Então vai ficar letra C, né? Letra C, atrito, contato, indução. Então, são as 3 formas de eletrificação: contato, atrito, contato e indução. Outra questão, considere os seguintes materiais. Quais dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Né? Madeira seca? Não é. Se fosse molhado, melhoraria, né? Então já elimina a letra A e a C. Né? A e a C, vamos ficar com a B, a C e a D. Vidro comum? Não é, né? Algodão, corpo humano, 4. Ouro, excelente, ouro é bom demais, 4, 5. Tô vendo letra B. Nylon, não. Papel comum, não. Alumínio, então letra B, né?
que é corpo humano, ouro e alumínio, letra B, ok? Então, finalizamos aqui nossa mini aula de hoje.